Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vamos lá, Esdras capítulo 7, versículo 10. Eu usei apenas uma palavra para o tema reconstrução. Se você puder colocar-se em pé em reverência à leitura da palavra de Deus, faça isso. Capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos todos ler juntos então. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Pai, nós viemos à tua casa hoje e desde o início o Senhor tem nos abençoado, e nós temos tido o privilégio de orar, ler a tua palavra, cantar louvores ao teu nome. Agora aqui temos o privilégio de ouvir o Senhor falar conosco. Confiamos que o teu Espírito Santo nos conduzirá dentro desta verdade. Na dependência dele nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu preciso colocar vocês primeiro no contexto histórico de tudo isso aqui, para que nós possamos entender a importância desse princípio que é muito bem colocado aqui no verso 10 a respeito disso. Qual é o fundo histórico dessa narrativa? Israel, depois da divisão dos reinos, ele foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele ficou com 10 tribos, primeiro Roboão e Jeroboão, né? Eles reinaram sobre o norte e sobre o sul, e em 722 a.C., a Síria levou cativo os reinos, as 10 tribos do norte. Essas 10 tribos não voltaram mais, elas se perderam, assim podemos dizer, e as 2 tribos do sul, Judá e Simeão, elas permaneceram até 586 a.C., quando Nabucodonosor, o imperador dos babilônicos, invadiu a Judéia e destruiu Israel. Agora, por que isso aconteceu? Se você puder abrir sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 36, nós vamos observar ali algumas questões que são importantes, e o texto ali dos versos 14 a 21 vai nos explicar bem isso aí. Qual foi a razão da destruição do povo de Israel? Os versos 15 e 16 dizem assim: E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Essa expressão é muito forte, mais nenhum remédio houve. Então, quando você começa a ler Isaías, os problemas já aconteciam no livro de Isaías. Isaías pregou contra os pecados de Israel, eles não deram ouvidos. Então, quando Jeremias começa a pregar, a mensagem de Isaías foi que Deus os disciplinaria e que eles deviam se arrepender. A mensagem de Jeremias foi: Deus vai disciplinar, não adianta fazer mais nada. E foi o que Deus fez. Eles mofaram, ou seja, eles zombaram dos profetas de Deus. Os versos 17 a 20 dizem assim: Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia. Ou seja, o que aconteceu aqui foi que Israel foi completamente destruído. O templo, Jerusalém, o povo de Deus. Nabucodonosor não poupou ninguém.
Foi talvez uma das maiores destruições de uma nação que nós temos ouvido. Agora, por que isso? O verso 21 diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Sabe o que aconteceu aqui? Deus havia determinado que a cada 7 anos, no sétimo ano, eles não usassem a terra. Então se chamava o ano do jubileu, quando se completavam 7 semanas de 7 anos, aonde no 49º e no 50º ano, a terra também não podia ser usada. Mas Israel não deu bola para nada disso. Eles desrespeitaram Deus, usaram a terra como eles bem entendiam, até que realmente a paciência, entenda isso humanamente, não é? A paciência de Deus chega ao fim, e Deus os disciplina, e Deus traz toda essa destruição. Jeremias já havia profetizado disso no capítulo 25, verso 11, e toda esta terra virá a ser um desterro e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, por 70 anos, Israel, as tribos do sul, permaneceram cativos na Babilônia. Mas no capítulo 30, verso 18, está escrito: assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e a cidade será o quê? Reedificada, reconstruída. Por isso que nós vamos falar de reconstrução. Porque passados os 70 anos, Deus reconstruiu o seu povo. E olha o que 2 Crônicas diz, no capítulo 36, que como Deus começou a fazer isso. Porém, no primeiro ano primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Então Deus levanta Ciro, um homem não judeu, para realmente, através dele, iniciar a reconstrução de Jerusalém e do povo judeu ali na Judéia. E a primeira pessoa que foi enviada para lá foi Zorobabel, para a reconstrução então do templo. E Esdras, ele é enviado 5 décadas, 50 anos depois de Zorobabel, então, é que Esdras vai ajudar também na reconstrução. Você já leu o livro de Esther, não é? O livro de Esther está exatamente dentro desses 50 anos entre Zorobabel e Esdras. Aquela história de Esther ocorre nesse intervalo entre a ida de Zorobabel para a reconstrução e a ida de Esdras para a reconstrução. Agora, quem foi esse homem, Esdras, que Deus enviou? No mesmo capítulo 7 de Esdras está escrito: esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras do mandamento do Senhor. Então, Esdras havia sido enviado a Jerusalém para reconstruir o templo, e ele é um escriba, ele é um sacerdote, um doutor da lei, mas ele compreende que muito mais que reconstruir o templo, ele precisava reconstruir a nação. Ele não simplesmente vai para reconstruir um prédio, mas ele vai para reconstruir uma nação regida pela lei de Deus. É isso que ele entendeu. Muito mais que reconstruir prédios, era reconstruir a vida daquele povo em torno de quem? Em torno de Deus. Por isso, então, Esdras se torna um exemplo para nós, para nossas famílias, para igrejas, de um homem bem-sucedido na reconstrução, não somente de uma cidade, de um templo, mas na reconstrução de um povo ao redor de Deus. Sabe, irmãos, quando nós lemos a história de Esdras, e nós contemplamos tanta coisa que temos ouvido sobre igrejas no nosso país, em outros países, sobre a vida de crentes, sobre famílias que outrora foram tão fiéis ao Senhor e que hoje não são mais, sobre igrejas que durante décadas pregaram o Evangelho, foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, fiéis à sua mensagem e por alguma razão se desviaram do caminho que o Senhor colocou diante deles. Reconstrução é aquilo que tais igrejas, famílias e pessoas precisam. E uma reconstrução como Esdras fez. Uma reconstrução ao redor de Deus e tendo Deus como base. Não só reconstruir um templo, mas reconstruir o coração voltado a Deus e disposto a obedecê-lo.
Em certo sentido, todos nós, eu e você, sempre precisamos de reconstrução. Porque, infelizmente, enquanto andamos por este mundo, seja pelo engano da nossa carne, seja pelo engano de Satanás, nós nos desviamos aqui ou acolá daquilo que Deus quer de nós. E o nosso Deus, na sua extrema bondade, sempre nos chama a isso, a reconstruir e a retomar o nosso relacionamento com Ele. Deus está, talvez, mais disposto a andar ao nosso lado do que nós estejamos dispostos a andar ao lado dEle. E Ele fez isso e confirmou isso, enviando o Senhor Jesus Cristo para nos resgatar. Eu vou citar apenas 3 coisas, mas eu creio que elas são importantes para mim e para você. Quando Deus reconstruiu aquele povo, Ele conduziu um homem a buscar a sua palavra. Foi isso que Deus fez. Quando Deus reconstrói, Ele leva as pessoas a olharem para a Bíblia. Olha só o que diz o verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Preparado quer dizer estar fixo, aprontar-se e fixar-se no objetivo. Esdras se dispôs a saber o que Deus queria dele e daquele povo. Esdras voltou-se à palavra de Deus e permitiu que a palavra de Deus falasse ao coração dele, a fim de que também a palavra de Deus falasse ao coração do povo. Se Deus reconstrói algo, a primeira coisa que Deus vai fazer sempre será isso. É impossível reconstruir algo se as pessoas não estão dando ouvidos a Deus. É impossível reconstruir algo ao redor de Deus se nós não nos fixarmos, ouvidos e coração, a ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Você percebe como Deus planejou que a sua verdade fosse transmitida? Ele nos deixou um livro. Você já observou como Deus valoriza a leitura? Como Deus valoriza o conhecermos pelo seu livro? E Deus escolheu a pregação para que essa verdade fosse falada aos ouvidos do seu povo. E o que Ele pede então? Que o seu povo abra os ouvidos. Que todos aqueles que necessitam dele, isso inclui todos nós, preparem o seu coração e os seus ouvidos. E é tão interessante isso que acontece a partir daqui. E em Esdras capítulo 8, os versos 21 a 23, ele vai colocar ali o que Esdras fez diante disso, o que Esdras trabalhou a respeito disso. E ali algumas coisas que fala sobre a conduta que Esdras adotou diante da missão que Deus lhe deu. Ele diz primeiro que Esdras apregoou um jejum. Sabe, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando deram ouvidos àquilo que Deus tinha deles, é que eles se colocaram na dependência de Deus. E aquilo que representou a dependência de Deus foi que eles apregoaram um jejum. Eles falaram, nós vamos buscar Deus acima de qualquer coisa que haja em nosso meio. Esse jejum que eles apregoaram, eles estavam dizendo que Deus era mais importante para eles do que qualquer outra coisa. E quando as pessoas os viram jejuando coletivamente em tudo isso, eles perceberam isso. O caminho começa por aonde? Pela dependência de Deus. Se você não depender de Deus, você não vai a lugar nenhum. Se você não depender exclusivamente de Deus, você não vai dar passo nenhum. Não é na nossa força, no nosso poder que nós reconstruímos as coisas, é no poder de Deus. E olha o que é dito depois. Para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, eles não só proclamaram um jejum, mas eles se humilharam diante de Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Eles reconheceram como Jerusalém estava, como o templo estava, como o povo estava destruído, e eles reconheceram que Deus era justo em tudo isso. Senhor, a culpa não é tua, a culpa é nossa. Eles se humilharam diante de Deus e reconheceram que eles eram os responsáveis por isso. E então, não confiando na mão humana, Esdras diz o seguinte: porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo. Eles precisavam ir da Babilônia até a terra de Israel, até a terra prometida. Muitos perigos e riscos havia naquele caminho, mas era Deus que os enviava. E aquilo que Esdras diz é incrível. Eu tive vergonha de chegar no rei e dizer que ele mandasse exércitos juntos conosco. Se eu estava dizendo para ele que Deus que estava nos mandando, como que eu ia dizer que Deus não tem capacidade de nos proteger? Você entende isso?
Esdras disse: olha, eu não vou confiar na mão de ninguém. Se Deus mandou, Ele nos levará até lá debaixo do seu cuidado. E o resultado foi, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E o final do verso é incrível. E moveu-se pelas nossas orações. As mãos de Deus se moveram pelas orações daquelas pessoas. As mãos de Deus se moveram em resposta ao que eles pediram. E a reconstrução daquele povo começou assim. Num povo que jejuou, num povo que se humilhou, num povo que dependeu de Deus, e simplesmente Deus registra aqui que as suas mãos se moveram em resposta à oração daquele povo. E isso é o que nos leva à fé no nosso Deus. As mãos que se moveram naquele dia também se movem hoje. E as mãos que moveram-se para ajudar aquele povo também ajudam o povo de Deus hoje. Sejam nós particularmente, nossas famílias ou nossa igreja. Eu quero usar 3 coisas a respeito disso e da importância de preparar os ouvidos e o coração para ouvir Deus. Eu quero usar 2 maus exemplos e um bom exemplo. Primeiro, o mau exemplo do rei Roboão, o primeiro rei sobre o sul. 2 Crônicas 12:14 diz: e fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Leia em 2 Crônicas e você verá a tragédia que foi o reinado desse homem. E a causa, a Bíblia diz, ele não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Mas agora olhe, antes dele, o que Josué fez. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que fez Josué? Abriu os seus ouvidos àquilo que Deus tinha a dizer a ele e disse: olha, eu e a minha casa já tomamos posição a respeito disso. E ainda antes dele, o rei Josafá havia dito. E Josafá é considerado um dos melhores reis que houveram em Israel. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. É isso que é dito desses homens. Eles prepararam o seu coração. E agora observe quais são as promessas de Deus àqueles que preparam o seu coração. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes como? Com todo o vosso coração. Depois ainda, Lamentações, escrito também por Jeremias, diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Mateus, muito bem, registrando o que Jesus disse no capítulo 6, o Senhor nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Esdras 8:22 confirma isso dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Então toda reconstrução começa por nos prostrarmos diante de Deus e pedirmos a Ele a sua ajuda. Foi isso que Esdras fez. E a boa mão do Senhor abençoou todo o intento dele. Então sempre comecemos por isso. Agora, quando o povo de Deus o busca, qual é a ação de Deus a favor deles? Em segundo lugar, então, o Senhor encoraja seu povo a obedecer sua palavra, mesmo pagando um alto preço. O capítulo 7, verso 10 diz que ele dispôs o seu coração também para cumprir a palavra de Deus. E aqui nós entramos num ponto histórico da vida dele e das circunstâncias que ele enfrentou. E toda a dificuldade que Esdras teve para a reconstrução, não só das partes materiais, mas também do povo. Buscar a Deus custa um preço? É o que nós precisamos perguntar antes de ver isso. Sim. Voltar-se para Deus custa um preço? Verdade. Há sempre um preço a pagar quando nós voltamos as costas ao mundo e nos voltamos ao nosso Deus. Há sempre um preço a pagar quando nos aproximamos de Deus. Mas 1 Coríntios 10:13 nos dá um alento precioso quando diz que não veio sobre vós tentação, ou seja, problema, senão na esfera humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos. Antes, com a tentação, dará também o escape
para que a possais suportar. Então, a boa notícia sobre as lutas que enfrentamos é: primeiro, não há nada aqui fora do contexto humano. Segundo, está tudo de acordo com as nossas forças. Em terceiro, Deus já mandou a solução, e quando não a solução, é forças para suportar. Então, sabe o que esse verso nos ensina? Deus nunca nos deixa sozinhos. Não. Você não está sozinho em suas dificuldades, assim como Esdras também não esteve. Agora preste atenção na narração que é feita a respeito disso. Capítulo 9 de Esdras. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Sabe qual foi a razão do enfraquecimento do povo de Israel e da disciplina de Deus sobre eles? Exatamente essa. Deus havia mandado que eles se separassem daqueles povos idólatras, e ao invés de se separarem dos povos idólatras, eles fizeram exatamente o contrário. Eles se uniram em casamento com os povos idólatras, tiveram filhos daqueles idólatras e não se preocuparam em manter-se separados de tudo aquilo que Deus não aprovava. Você lembra bem quem é Salomão? O homem mais sábio desse mundo? Pois bem, você já leu como foi o final da vida de Salomão? A Bíblia diz que as suas mulheres lhe perverteram o coração e permitiram todo tipo de idolatria dentro da casa de Salomão. Salomão foi salvo, sim, mas o final da vida dele não precisava ser desse jeito. Assim como essas pessoas, Salomão que permitiu que tudo isso acontecesse com eles. Quando Esdras chega, essa é a circunstância. O povo fora destruído porque os incrédulos haviam lhe tirado o poder espiritual e a comunhão com Deus, da onde vem esse poder. O capítulo 10, verso 44 diz: todos esses tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. A coisa estava complicada. Não eram só mulheres, eram filhos também. Alguns deles constituíram famílias diante disso. Então Esdras reconhece a gravidade de tudo aquilo. Os versos 3 e 4 dizem o seguinte: e ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba. Você consegue imaginar isso? Ele entendeu como aquilo era grave. Ele realmente entendeu a gravidade de toda aquela transgressão. Eu senti-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Sabe o que é atônito? Não querendo acreditar. Era incrível de acreditar que aquilo havia acontecido, mas aconteceu. E infelizmente, aquilo que se deu com Israel é muito do que se dá também hoje. Isaías disse o seguinte: ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Irmão, sabe qual é a maior tragédia que nós vivemos nos nossos dias? Crentes, famílias e igrejas que se habituaram tanto ao pecado que consideram o pecado como algo doce ao invés de amargo. O pecado tem sido aceito de tal forma na vida de crentes, de famílias cristãs, de igrejas cristãs, que a única reação que nós podíamos ter diante disso é a reação que Esdras teve. Atônito. Como que as coisas chegaram nesse ponto? E Esdras, ele se sentiu dessa forma por isso. A primeira coisa que ele faz é que ele não apresenta justificativas. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes, o meu manto, me pus de joelhos, estendi as minhas mãos para o meu Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Sabe que quando há reconstrução,
Deus sempre levará os seus filhos a falar isso. Sempre que há reconstrução de vidas, de famílias, de igrejas, Deus levará os crentes a ter o mesmo comportamento de Esdras, a pensar o mesmo que Esdras. As nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Ele chama o pecado pelo nome, ele inclui-se entre os culpados, ele não dá desculpas. Então eu preciso dizer a vocês que sempre que Deus reconstrói vidas, famílias e igrejas, ele sempre levará essas pessoas pelo caminho da confissão dos pecados. E o que significa isso? Confissão de pecados é o reconhecimento e admissão de que se cometeu o pecado. Esdras fez isso. O povo cometeu pecado, nós cometemos pecado, o Senhor tem razão. Confissão é exatamente o contrário do que fizeram Adão e Eva. Eles se esconderam, eles não deram ouvidos a Deus. Na confissão, o pecador vê a si próprio como Deus o vê. Sabe por que Esdras esteve tão atônito? Porque ele viu as coisas aos olhos de Deus, e não pelos olhos dos homens, onde relativizam tudo. O pecador, quando confessa, concorda com Deus sobre o seu pecado e declara-se culpado das acusações feitas por Deus e pela sua própria consciência. A confissão é a proclamação que Deus está certo e que nós estamos errados. Se as coisas não começaram por aí, elas não começarão por ponto nenhum. Se Deus reconstrói uma vida, uma família ou uma igreja, Ele sempre vai começar por isso. O caminho sempre é esse, nunca será outro, da confissão que Ele está certo e que nós estamos errados. Então Esdras vai nos dizer mais duas coisas. Primeiro, ele reconhece que o pecado é a causa da destruição de Israel. Ele diz que desde os dias de nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Você consegue imaginar o que o povo de Israel passou naquela destruição e naqueles 70 anos? Você lembra o salmo que diz que à margem dos rios na Babilônia, aqueles babilônicos pediram que os israelitas cantassem cânticos de louvor a Deus, e eles disseram: como que eu vou cantar um cântico de louvor a Deus fora da minha terra? Eles disseram: não tem como, não há alegria para isso, nós estamos escravos e estamos longe daquilo que Deus nos chamou a ser. Essa confissão concorda com Provérbios 28:13, vocês bem conhecem. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esdras os levou a confessar e abandonar aquilo que eles fizeram. Então, Esdras reconhece que Deus é bondoso, mesmo diante de tudo isso. Eu não vou ler o texto inteiro, mas no capítulo 9, Deus vai deixar bem claro isso através do discurso de Esdras, ao dizer que Deus havia impedido que eles fossem destruídos completamente. Isso então nos lembra algo que deve nos encorajar. Lamentações, capítulo 3, verso 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu quero lembrar-lhe algo. Nenhum de nós é inocente diante de Deus, isso é verdade. Temos nossos erros e nossos pecados. Mas jamais pense que Deus não está vendo o que está acontecendo. Quanto mais errados nós estivermos, e quanto mais destruídos estivermos, é a misericórdia de Deus a causa de não sermos varridos da história. É a misericórdia de Deus a causa de você estar de pé, mesmo nos piores erros. É Deus que lhe mantém, porque as suas misericórdias não têm fim. E finalmente, Esdras reconhece que aquela situação precisa ser resolvida. E ele diz claramente no verso 15: porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso.
ele vai dizer no capítulo 10 que ainda há esperança para Israel. E o que eles deviam fazer? Fazer uma aliança com Deus, de que despediremos todas as mulheres e o que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Você consegue perceber o preço que aqueles homens pagaram? Vamos recapitular o que aconteceu. Eles se misturaram com os povos pagãos da terra. Quando eles se misturaram, e o próprio rei Salomão fez isso, eles começaram a ser infiéis a Deus. Deus disse a eles: olha, se corrijam, vocês estão errados. Eles zombaram de Deus e não se corrigiram. Deus então enviou disciplina, destruiu Jerusalém, levou cativo o povo. Depois de 70 anos, Deus permite que eles voltem à sua terra. Mas há um problema sério: as consequências daqueles pecados. Alguns deles constituíram família, não tinham apenas esposa, mas filhos. Vocês também são pais e mães e sabem o amor que temos pelos nossos filhos. Você consegue se colocar no lugar daquele povo? Você entendeu o que Deus mandou fazer? Deus mandou que eles mandassem embora para a terra deles as mulheres e os filhos que eles haviam tido com elas. As mulheres pagãs que trouxeram a idolatria para meio de Israel, os filhos que nasceram meio crentes e meio incrédulos, né? Olha que situação. Meio servindo a Deus e meio servindo aos ídolos. Deus disse: isso não me serve. E aqueles homens mandaram embora as mulheres e os filhos. E nem puderam chorar por isso. Você já imaginou o preço que eles pagaram? E o preço que um crente paga pela sua fidelidade a Deus? Sabe, no final das contas, o que você tem que decidir? Aquilo que Jesus falou em Mateus 10, em Lucas 14. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Teve uma vez que eu estava evangelizando um menino de apenas 12 anos, ele era órfão. Ele não tinha pai, não tinha mãe, era criado pela avó. Ele morava numa casa na beira do trilho do trem. E nós fomos passando de casa em casa, e eu cheguei na casa dele, evangelizei-os. Ele tomou uma decisão ao lado de Cristo, eu dei uma Bíblia a ele, e no outro domingo, quando eu passei por lá de novo, ele disse assim: irmão, eu quero lhe perguntar uma coisa. Ele havia consumido aquele, eu pedi para ele começar em Mateus, e ele foi, Mateus, Marcos, Lucas, João, estava lendo todos os dias, e ele parou nesse versículo, e ele abriu e me disse assim: irmão, eu só tenho minha avó, não tenho mais ninguém. Eu só tenho minha avó nessa vida, e aqui está dizendo que eu preciso amar a Deus mais do que eu amo a minha avó. Eu engasguei, eu não sabia o que eu responder para o menino. Uma situação difícil. E a única coisa que eu me lembrei, eu falei a ele: sim, na certeza que Deus vai cuidar de você todos os dias. Eu não sei, eu tenho uma foto com ele que eu guardei, mas aquilo me marcou muitíssimo. Assim como aquilo que está escrito em Lucas, o nome daquele menininho era Lucas também. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando Deus nos reconstrói, Ele faz dele mesmo o centro da nossa vida. E nós amamos mais a Ele do que qualquer outra coisa, sem que isso prejudique absolutamente ninguém. O texto não está dizendo para nós odiarmos pai, mãe, filhos e filhas, não. Ele está dizendo que nós amamos a Deus muito acima de tudo isso. E aqueles homens pagaram um preço alto por isso. Irmãos, que nós nunca tenhamos que pagar um preço desses. Jamais. Não consigo imaginar o que aqueles homens passaram, mas Deus é muito claro. É Ele em primeiro lugar. Então o povo de Deus, a partir dali, faz da palavra o centro da sua vida. O verso 10 diz que Esdras também se dispôs a ensinar em Israel os seus estatutos, seus juízos. Então nós vamos agora para Neemias, no capítulo 8, onde a história continua, e os versos 1 a 4 vão dizer o seguinte: e chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel.
E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Esdras construiu um púlpito, Esdras passou a pregar a palavra daquele púlpito, e o verso 8 diz: e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que em lendo se entendesse. Sabe o que eles fizeram a partir dali? Do fato que Deus os reconstruiu, ao invés da infidelidade e da idolatria, eles colocaram a palavra de Deus no centro da vida do povo. E agora a palavra de Deus era proclamada como deve ser proclamada. E aqui nós temos lições preciosas. Deuteronômio, capítulo 6, você conhece. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E olha agora o que diz. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. Então, olha só, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você conseguiu entender o que o texto diz? O que as pessoas têm que ver na sua casa? O que as pessoas têm que ver na sua vida? Eu vou lhe fazer algumas perguntas. Aqueles que trabalham em escritórios, em repartições, você já experimentou colocar uma Bíblia sobre a sua mesa? Você sabe que as pessoas dirão, não sabe? Em alguns lugares isso é proibido. Você tem o seu negócio, você tem o seu comércio, você já experimentou colocar uma Bíblia sobre o balcão para saber o que as pessoas vão pensar disso? Eu vou lhe perguntar algo um pouco mais particular. Qual foi a última vez que os seus filhos lhe viram lendo a Bíblia? Qual foi a última vez que os seus filhos acordaram pela manhã e você estava com a Bíblia aberta? Está aqui, ó, as minhas marcações da minha leitura bíblica, está nessa Bíblia aqui. Qual foi o último dia que a sua família despertou e viu você na mesa lendo a palavra de Deus logo pela manhã e buscando a Deus? Ou chegaram em casa, ou durante um tempo em casa você abriu a Bíblia na mesa e estava lá lendo diante de todos? É isso que o texto está dizendo. As pessoas precisam ver você lendo a palavra de Deus e com a palavra de Deus nas suas mãos. A sua família precisa saber que você lê a Bíblia e se dirige por ela. É isso que Deuteronômio está mandando. Ou seja, está nos dizendo para sermos assim. Há uma promessa preciosa aos pais em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina a Bíblia, mostre o que Deus quer, ensine quem Deus é através dela. E eu quero usar agora um exemplo de Esdras. Você acha Esdras um homem corajoso? É que você não conhece a família dele. E foi colocado ali, em Esdras, de onde ele veio. E isso é tão interessante. Eu não sei se quando você lê a Bíblia, você considera aquelas genealogias e aquela sequência de nomes algo sem noção. Não, não é sem noção. Tem tesouros incríveis ali. A genealogia de Jesus contém tesouros inimagináveis. E a de Esdras não é diferente. E eu vou citar apenas alguns desses da família de Esdras. Esdras, filho de Seraías, era o pai dele. Sabe quem era Seraías? Ele também era sacerdote. E sabe o que aconteceu com ele? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Nabucodonosor matou Seraías. O pai de Esdras morreu, ele os matou, e o restante ele levou cativo. Esdras vinha de uma família de pessoas que serviram a Deus até a sua morte. E o pai dele foi morto por servir a Deus. Ali está Zadok,
Sabe quem foi Zadok? Zadok era sumo sacerdote do rei Davi. Você já deve ter lido sobre ele. Lembra quando Absalão fez toda aquela tramóia contra o seu pai, contra Davi? Pois Zadok está lá naquela lista de homens que permaneceram fiéis a Davi, que não se desviaram, que pagaram o preço de ser expulsos de Jerusalém por Absalão, mas que não dobrou seus joelhos. Zadok foi fiel numa das maiores crises que Davi passou. Depois ainda fala lá de Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão. E Números 25 diz assim dele: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Foi o zelo de Finéias que levou Deus a não destruir Israel. Da onde Esdras aprendeu a ser fiel? Da onde Esdras aprendeu que não pode se desviar de Deus? Ele teve um ensino na sua família. Ele sabia o que tinha que fazer. E eu quero concluir dizendo o seguinte: sempre que eu leio a história de Esdras, uma coisa me chama a atenção, essa expressão aí, segundo a boa mão do Senhor seu Deus sobre ele. O texto repete isso o tempo todo, que a boa mão do Senhor era sobre Esdras. No verso do capítulo 7, a boa mão do Senhor é sobre ele, e o rei lhe dá tudo quanto ele pediu. No capítulo 7 ainda, ele diz que chegou a Jerusalém porque a boa mão do Senhor era sobre ele. Ainda no capítulo 7, verso 28, ele diz que ele recebeu ânimo ao perceber a mão do Senhor sobre ele. Depois, no capítulo 8, ele diz que os levitas se vieram juntar-se a ele, porque a boa mão do Senhor era sobre ele. No verso 22, ele diz que a boa mão do Senhor era sobre ele para o bem deles. E no verso 31, ele continua dizendo que a boa mão do Senhor o livrou dos inimigos. Não existe melhor vida do que aquela quando a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Esse é o nosso desejo. Talvez Deus precise reconstruir-nos para que isso aconteça. Talvez Ele precise nos disciplinar e nos ensinar o caminho para que isso seja realidade. Mas esse precisa ser o nosso alvo. Esdras preparou seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para fazê-la conhecida em meio a Israel. E qual foi o resultado? A boa mão do Senhor era sobre ele. Que cremos nisso, irmão. Que realmente depositemos a nossa fé no nosso Deus dessa forma, para que Ele faça por nós o que também Ele fez por Esdras. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Antes